E a gente criou uma ferramenta, que essa ferramenta literalmente coloca a telemetria para nos avisar quando que o motorista está saindo com o carro, qual velocidade que ele está, e a gente conseguiu pegar alguns autos de infração, não só de multa, mas de excesso de velocidade e até mesmo gente usando o carro final de semana fora do horário de trabalho. E aí essa ferramenta já linkou com o registro de ponto que a gente tem no colaborador e mostrou pra gente muito além do que a gente estava querendo, que era um certo controle ali. É realmente transformacional. Ontem eu fui dormir mais de 3 horas da manhã, olhando para tudo que eu tinha aprendido, e eu já tenho certeza que os meus próximos 6 meses, 1 ano, eu vou ter uma limitação de sono extrema, porque eu aprendi coisas aqui que serão transformacionais para dentro do meu negócio. Bom, há 11 anos atrás eu começo a empreender, eu construo a empresa do zero, junto com a minha sócia. Hoje a gente atende o Brasil todo, nossa sede fica no Espírito Santo, mas temos 2 filiais no Nordeste, uma filial em Minas Gerais, a nossa sede ficando em Vitória, no Espírito Santo. E eu construí a empresa do zero com a intenção de mudar o mercado da construção civil e de fazer algo que fosse muito diferente do que já era feito, com a falta de credibilidade, né, das pequenas construtoras. E a gente começa sendo uma construtora, uma empresa de construção mesmo, e a gente ao longo do caminho foi desenvolvendo novas soluções, e hoje a gente atua no setor comercial, industrial, logístico, petróleo e gás, e faz obras mais complexas e de engenharia mais complexa. Uma coisa que o G4 ajudou muito no nosso negócio é que a gente veio em grandes crescentes, né? Cada ano a gente veio crescendo mais e mais. E no ano retrasado para o ano passado, por exemplo, a gente cresceu mais de 300%, mesmo já tendo um faturamento bilionário. Então isso foi algo que deixou um caos interno, e vendo que o G4 também passa por esse momento de transformação, né? Cada ano crescendo mais e mais, as metas muito agressivas, e quais são as alavancas que o G4 fazia, né? Eu usava para poder manter a empresa de pé. Eu faço parte hoje do G4 Club, já tem um pouco mais de 3 anos, então eu consegui capturar muito essa essência do crescimento, mas com a ordem vindo junto, né? Ou acompanhando depois, né? Tem uma coisa que eu sempre ouço falar aqui dentro, é que a nossa bandeira está escrito ordem e progresso, mas o nosso lema ele precisa ser primeiro o progresso e depois a gente busca a ordem. E essa é uma das coisas que o G4 incentiva muito a gente a fazer e ajuda muito, principalmente com as pessoas que estão do nosso lado e com as próprias mentorias que a gente vem passando ao longo dos anos aqui dentro. Eu nunca saí do operacional, até porque, como a gente busca um crescimento muito intenso, eu acho que é um mito dizer que a gente consegue largar a mão totalmente do operacional, principalmente eu que tenho operação no Brasil inteiro, né? A gente opera, nossa sede fica no Espírito Santo, mas a gente atende todo o Nordeste, a gente atende todo o Norte. Então, nossa operação é muito complexa, então o caos ele sempre se faz presente. Agora, o fato é, uma coisa que o G4 me ajudou muito a fazer foi a questão de delegar. Como delegar, colocar pessoas boas em certos lugares. Obviamente que eu não estou mais dentro da operação como eu estava antes, mas cabeça de empreendedor, eu não acredito muito que consiga tirar uma férias sem pensar no negócio. Você pode tirar férias, você consegue sair, consegue viajar, mas você vai estar sempre trabalhando, sempre pensando no negócio. Então, o G4 ele me transformou muito na questão de delegar, de mostrar para as pessoas o que elas deveriam fazer de fato, sem eu ter que colocar a mão, mas eu continuo sempre ali dentro da operação, olhando, até porque eu acredito que a gente não consiga sair nunca de dentro desse caos todo, a menos que a gente não queira crescer. A empresa você pode ter, e não é errado você ter a escolha de se manter flat, né? Mas se você busca 50% de crescimento, 100%, 200% de crescimento no ano, né, comparado ao ano anterior, acho que sempre você vai precisar estar muito envolvido. Bom, quando eu fechei a sprint de inteligência artificial, logo que foi lançada, eu já pedi 5 vagas. Acabou que a gente veio em 6 pessoas. Mas olhar
para aquilo que o G4 tem construído em termos de tecnologia, de inteligência artificial. A gente que é empreendedor às vezes está tão dentro do nosso negócio e olhando para o nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo de estudar, acaba esquecendo de olhar para aquilo que é mais importante e alavancas mesmo que podem transformar o nosso negócio. Então a gente vê um G4 faturando 300 milhões em um ano, 500 milhões em outro e continuando com o mesmo número de colaboradores e agora tendo a missão de faturar 1 bi, tendo o mesmo número de colaboradores, cara, isso me faz pensar que o curso iria ser muito bom. Agora eu estou chegando no final da mentoria, da sprint de inteligência artificial. Eu já solicitei, inclusive, o meu walkout para poder separar mais 6 vagas. Eu vou voltar para a próxima e vou trazer mais 5 pessoas comigo do meu time, porque soluções estão sendo criadas aqui dentro nesses últimos 3 dias e está sendo transformador. Eu já imagino que a gente vai voltar para dentro da empresa já com ideias. Um grande ponto é que o meu setor, ele é um setor arcaico. O setor da construção civil, de engenharia, é um setor atrasado. E embora hoje a gente já use inteligência artificial para algumas coisas, para prever cenário, para instalar um canteiro de obra numa região ou para precificar mercado, há muitas outras alavancas que precisam ser usadas através da inteligência artificial que vai melhorar. E toda companhia, não só de construção civil, mas qualquer setor, ela vai ter setores que eles não precisam estar entupidos de pessoas. Vai ter financeiro, contas a pagar, contas a receber, FP&A, vai ter RH, agente de gestão, setor de qualidade, e que isso pode ser muito mais eficiente se você conseguir passar por uma mentoria como essa do G4, principalmente pra gente que é empreendedor e que não é profissional de tecnologia em si. Não, em nenhum momento eu hesitei. Assim que saiu a publicação de que iria ter a sprint de inteligência artificial, eu já pedi as minhas vagas. Não teve nenhum momento específico na sprint que eu senti algo mudar. Na verdade, esse momento aconteceu em todo o tempo, desde o começo da mentoria, desde a primeira aula, em todas as aulas que a gente foi passando, a cada aula a gente se olhava e falava assim, meu Deus, como que eu não tinha essa ferramenta na mão? E aí, a minha pergunta interna era como que eu estava sendo empreendedor e empresário até esse momento sem ter conhecimento disso aqui? Não que eu, como empresário, sendo o CEO da companhia, eu precise estar lá fazendo os processos, fazendo a programação em si, mas eu preciso ter conhecimento para poder orientar o meu time como fazer e a poder também capitanear isso dentro da nossa companhia, chamando muito mais atenção para aquilo que tange inteligência artificial e o que a gente deve fazer ao longo do tempo. Então, o momento transformacional dentro da sprint ele foi em todo momento. Eu acredito que o maior conceito que eu consegui extrair para poder mudar algo dentro de mim e que eu vou levar para a vida toda é que é impossível a gente ser empresário no Brasil, tendo que ser extremamente criativo e lidando com diversos tipos de problemas, se a gente não tiver as ferramentas certas na nossa mão para poder ajudar a gente a tomar as melhores decisões. Acredito que todo empreendedor precisa tomar muita decisão todos os dias. E a gente tendo alavancas, ferramentas que ajudem a gente a tomar essas decisões diárias, isso é muito transformacional e é muito mais rápido para a gente poder acertar, principalmente quando a gente acorda naquele dia que a gente não tá bom para tomar decisão. As decisões, eu imagino que muitos dos empreendedores que estão passando pela sprint acaba tomando uma decisão errada. Eu, como empresário, eu tenho a clareza de que eu errei muito mais vezes do que eu acertei, mas todos os erros eram pequenos e os acertos eles foram maiores e sobressaíram. Mas o que eu faço para poder diminuir essa quantidade de erros? A decisão mais importante que eu tomei através dessa sprint foi saber que, a partir de hoje, embora eu tenha uma empresa que está num setor arcaico, engenharia, construção, eu não deixarei de olhar de forma muito sensata e intensa para a inteligência artificial dentro dos nossos times. Isso desde a ponta, desde lá do engenheiro que está em campo, cuidando das nossas obras, até o nosso back-office todo. Bom, eu não indicaria a sprint para aquele empresário que está com uma vida tranquila, leve e não está querendo problema. Está com crescimento estável, está satisfeito. Eu não indicaria a sprint para aquele cara que está leve, porque é realmente transformacional. Ontem eu fui dormir mais de 3 horas da manhã, olhando para tudo que eu tinha aprendido aqui na sprint e eu já tenho certeza que os meus próximos 6 meses, 1 ano, eu vou ter uma limitação de sono extrema porque eu aprendi coisas aqui que serão transformacionais para dentro do meu negócio, então eu vou
precisar dedicar horas e horas do meu tempo para poder fazer com que aconteça tudo que eu aprendi aqui dentro da companhia. Então, aquele cara meio preguiçoso, eu não indico fazer a sprint. Dentro da sprint, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que ela literalmente mexeu comigo. Tá? E mexeu comigo até no sentido mesmo de controle e o nível de controle que a gente acaba deixando de ter dentro da nossa companhia. Hoje, a nossa frota ela tem mais de 100 veículos espalhados no Brasil inteiro, em diversos tipos de região, e a gente literalmente tem a telemetria em cada um desses veículos e a gente não conseguia fazer com que a leitura fosse clara dessa telemetria. Então, a gente conseguia ter o controle das multas, né? A gente conseguia ter um certo nível de controle ali de onde que o carro estava, de onde que não estava, e a gente criou uma ferramenta que essa ferramenta literalmente coloca a telemetria para nos avisar quando que o motorista está saindo com o carro, qual velocidade que ele está, e a gente conseguiu pegar alguns autos de infração, não só de multa, mas de excesso de velocidade e até mesmo gente usando o carro final de semana fora do horário de trabalho, de madrugada fora do horário de trabalho. E aí essa ferramenta já linkou com o registro de ponto que a gente tem no colaborador e mostrou pra gente muito além do que a gente estava querendo, que era um certo controle ali. Uma das coisas que eu acredito que nos próximos meses a gente vai conseguir atuar de forma muito efetiva. Essa ferramenta pegou e disse, olha, esse colaborador tem um cargo de liderança, mas ele nos últimos 13 dias, ele cometeu 20 autos de infração por conta de excesso de velocidade. A região que ele estava passando é uma região de asfalto precário. Então, eu acho que isso aqui tem um perigo muito grande dele capotar o carro. Então, a gente olha para isso e fala assim, nossa, o cargo de liderança, o cara andando a 180, 190 km por hora. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu aqui, ela foi incrível, vai ser transformacional dentro do nosso negócio e essa foi uma das ferramentas que a gente desenvolveu nesse tempo de sprint. O nosso tempo acaba sendo muito valioso. Embora a gente tenha na cabeça que a gente não precise estar na sala de aula, estar aprendendo, estar estudando, conhecimento ele nunca é demais. Então se tem um empresário, se tem um empreendedor que tem esse sentimento de que eu não tenho tempo para poder estudar ou eu já tenho conhecimento demais, isso é uma grande mentira. Tempo a gente com certeza tem e conhecimento com certeza a gente precisa. Então se algum empreendedor, empresário está passando por um momento bom ou ruim na sua companhia, ele sim precisa de estudo, ele sim precisa estudar. Não hesite em fazer as mentorias, eu já consumo os produtos do G4 há mais de 4 anos e não tenho arrependimento nenhum e só vejo o crescimento da minha empresa acontecendo. E não só o crescimento quantitativo ou o crescimento de faturamento, mas o crescimento mesmo de maturidade de negócio.